sua peça teatral e não sabe como começar? Aqui você vai aprender de maneira prática e simples como montar o seu roteiro teatral. Muita gente, quando está pensando em montar uma peça de teatro na igreja, na escola, em sua comunidade, às vezes não leva em conta uma coisa interessante, que é direitos autorais. Então, se você pega qualquer peça para você fazer, mesmo se tratando de um grupo amador, tem que ter muito cuidado com direitos autorais de roteiro, direitos autorais de texto. Então, por que não escrever a sua própria história? Por que não escrever o seu próprio roteiro? Por que não escrever seu próprio texto teatral? Escrever uma peça de teatro corresponde a escrever um roteiro ou um script. Eu vou mostrar o caminho das pedras, como você escrever uma peça. Primeiro eu vou mostrar a parte técnica da coisa, que é o chamado indicações de cena. Depois eu vou passar para vocês como criar a redação de texto, como criar a sua história. Começo, meio e final. A peça teatral, obrigatoriamente, ela tem que ter atos e cena. Daqui a pouco eu explico a vocês melhor sobre isso. E tem também outros ingredientes no texto, que são a macro-rúbrica, a rúbrica objetiva e a rúbrica subjetiva. O que são atos e o que são cenas? Qual a diferença do ato para a cena? Os atos se constituem de uma série de cenas interligadas por uma divisão temática. Já as cenas se constituem conforme alterações no palco, entrada e saída de atores. E o que vem a ser macro-rúbrica, rúbrica objetiva e rúbrica subjetiva. A macro-rúbrica, ela conta a história do espetáculo, ou seja, local onde está se passando a cena. Você pode fazer a cena se for uma sala de uma casa de família, então na macro-rúbrica vai estar lá. Sala de uma casa de família no Rio de Janeiro, em Sergipe, em São Paulo, a data, a cena se passa a bordo de um navio na época tal, no dia tal, no local tal. Todas essas informações, elas são chamadas no texto teatral de macro-rúbrica. A rúbrica objetiva já é diferente. A rúbrica objetiva é o movimento do ator em cena, o movimento do personagem em cena. O personagem está sentado no sofá lendo um livro. Pronto, isso aí está na rúbrica objetiva. Maria chegou na sala e José teve que levantar, ele está com um copo na mão, todos os movimentos. Maria entrou pela porta direita e José saiu à esquerda, Maria entrou com um jornal na mão. Isto aí a gente chama de rúbrica objetiva. A rúbrica subjetiva já é o sentimento do personagem, ou seja, Maria levantou e estava pensativa, José saiu e estava preocupado. Então tudo isso é interessante você saber, mesmo sendo um texto pequeno, um texto para você trabalhar com pessoas da sua comunidade mesmo, não precisa nem o grupo de teatro estar montado, mas assim, um grupo momentâneo que você está fazendo, mas é importante vocês saber essa parte técnica do texto, que é a macro-rúbrica, a rúbrica objetiva e a rúbrica subjetiva. Para ficar mais fácil, vamos mostrar isso aqui na prática. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Aqui primeiro eu estou mostrando a primeira página de um texto de teatro, onde você vai colocar somente o nome do espetáculo. Aqui eu tenho um exemplo, aqui um espetáculo que eu escrevi há muito tempo atrás, SOS Lopeus, que é o nome do espetáculo, e aqui embaixo o autor. Aqui tá vendo, SOS Lopeus, de Braulio Lima. Ou seja, a primeira página, somente o nome da peça, o nome do espetáculo.
Vamos agora para a segunda página. Na segunda página, vocês vão colocar todos os personagens da peça. Agora veja que interessante, isso aqui é uma obra minha mesmo, né? Se vocês pegarem um texto de um teatro profissional, ele não vai estar feito deste modelo que eu fiz aqui. Mas eu sempre faço assim para iniciantes, quando eu vou trabalhar com atores amadores ou quando eu estou dando oficina de como se faz um texto. Então eu gosto de fazer assim. Veja aí, vocês estão vendo aqui, ator, personagens e a concepção do personagem. Ou seja, vocês estão vendo aqui, Carlos Luiz, ele vai fazer o personagem Zezinho. E qual é a concepção dele? O que é que ele vai fazer no espetáculo? Ele vai ser o marinheiro. E assim sucessivamente. Nós temos aqui a Cláudia Santos, que vai fazer a Maria, que é cozinheira. O João Santana, que vai fazer o Joaquim, que é o capitão do navio. O Pedro Santos vai fazer Zeca, que é o faxineiro. Antônio Teles vai fazer Reizinho, que é um marinheiro novato. E a Helena Lima vai fazer Dona Sandra, que é a esposa do capitão. Ou seja, neste lado aqui está o ator. Na coluna do meio está o personagem que ele vai fazer. E na última coluna, aqui onde está marcando, é a concepção. O que é que o ator, o que é que o personagem do determinado ator é na história que você está criando. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, macro rúbrica. A macro rúbrica, ela fala o quê? O tempo do espetáculo, não é o tempo de duração do espetáculo, é em que época você criou a sua história. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui que esse espetáculo aqui é uma história que se passa no século XX, né? Como vocês podem colocar na macro rúbrica, vocês podem colocar época contemporânea, vocês podem colocar época em 1980, aí onde está a macro rúbrica. E também segue aqui o lugar da cena, além do ano, da época do espetáculo. A macro rúbrica também ela está falando do lugar da cena, onde é que vai se passar essa cena. Sabemos que teatro é bem diferente de um filme, né? De uma novela, de um filme, enfim, porque em filmes e novela são lugares que diversos, onde vai fazer as locações, que é as gravações das cenas. No teatro, principalmente se tratando de teatro amador, principalmente se tratando de iniciantes, é interessante que vocês mantenham um local só, mantenha só um cenário. Ou seja, aqui nesse espetáculo está contando aqui que o lugar da cena vai ser a bordo de um navio. Pronto, eu posso criar uma sala com sofá, algumas coisas que se tem em navio, alguma coisa para simbolizar um navio, umas janelinhas assim redondas feito no cenário, e para passar a impressão para quem está assistindo que a cena realmente está dentro de um navio. Você pode também fazer uma casa de família, uma sala de uma casa de família, uma casa abandonada e por aí vai. É interessante que não crie muito, quando você estiver escrevendo o espetáculo, você nunca criar muitos locais, porque vai ser complicado para você fazer a mudança de cena, tá bom? Vamos agora à outra página. Aqui na terceira página é onde começa o texto propriamente dito, ou seja, as falas dos personagens. Aqui vocês estão vendo que aqui vem a macro rúbrica, né, que é contando um pouco do espetáculo, um pouco da cena, um pouco do cenário que está ali. Isso aqui facilita tanto para o ator
quanto para quem vai dirigir o espetáculo. Então tá aqui, aqui por exemplo, vocês estão vendo aqui em cima logo aqui, primeiro ato, e aqui segue a cena. Então voltando aqui para o primeiro ato, vocês estão vendo ali a macro rúbrica: compartimento de um navio, sala com sofá, cadeiras antigas, móveis e apetrechos próprios. Uma sala à esquerda dá para o corredor do navio, à direita a porta principal da entrada da sala. É noite. Segue aqui a macro rúbrica. No início da cena aqui, cena 1, vocês já estão vendo aqui a rúbrica objetiva. Aqui vocês vão ver a rúbrica objetiva e a rúbrica subjetiva. Rúbrica objetiva: Zezinho está na sala, sentado no sofá, lendo um pequeno livro. Essa é a rúbrica objetiva. Ainda a rúbrica objetiva: Maria entra na sala. Outra rúbrica objetiva: Zezinho. Ele vai falar agora. Veja que tem uma rúbrica objetiva, entre parênteses aqui. Zezinho levanta-se do sofá segurando o livro na mão esquerda. Aí vem a rúbrica subjetiva, que é o quê? O que é que ele está fazendo? Qual, por exemplo, aqui, está aqui, surpreso. O que aconteceu? Que milagre foi esse? Você apareceu aqui essa hora. Entendeu, gente? Então aqui, existe aqui nessa página a macro rúbrica, que é, como eu falei na página 2, que é dando o local da peça, local, o cenário, o ano que está se passando aquela cena. E interessante aqui, quando inicia o texto, inicia também com a macro rúbrica, falando aqui sobre o espetáculo. Compartimento de um navio, a sala, uma sala com sofá. Vocês podem também colocar uma sala de uma casa abandonada. Pronto. Quando vocês passam para a rúbrica objetiva é o que? Zezinho está na sala, sentado no sofá, lendo um pequeno livro. Ou seja, a rúbrica objetiva é o que é que o personagem está a fazer. Zezinho se levantou e saiu da sala. Rúbrica objetiva. Maria chegou na sala. Rúbrica objetiva. João subiu no posto, depois desceu. Rúbrica objetiva. Maria saiu da sala. Por exemplo, aqui não está no texto não, mas por exemplo, Maria saiu da sala e sentiu uma forte dor de cabeça. Aí é a rúbrica objetiva, Maria saiu da sala, e uma rúbrica subjetiva, sentiu uma forte dor de cabeça. Entendeu, gente? Porque aí ela vai colocar a mão na cabeça, que nem aqui tá aqui no texto. Zezinho levanta-se do sofá, segurando o livro na mão esquerda. Rúbrica objetiva. Ele está surpreso. Pronto, aí já é subjetiva, que está sugerindo que ele está surpreso, ou que ele está admirado. Aqui mais embaixo, estão vendo aqui uma rúbrica objetiva. Maria olha para Zezinho e mostra as mãos. Aí vem uma rúbrica subjetiva. Triste, ela diz, né? Não deu nada certo hoje na cozinha. Ou seja, subjetiva é o sentimento do personagem. Objetiva é o movimento do personagem. Tá certo, gente? É isso. Agora vamos para a parte bem interessante, que é a parte de redação. Como escrever? Primeiro, é interessante que você use papel ofício grande, porque, como vocês viram, vocês vão precisar de espaçamento de uma fala para outra, digamos assim. Muito importante num texto de teatro é a pontuação, porque facilita muito para o ator que está em cena e para quem também está dirigindo, porque uma fala pode ser uma pergunta, uma resposta ou uma indagação. Então, assim, é importante a questão das acentuações gráficas, sinalizar bem,
e escrever de maneira bem explícita. Outra coisa bastante interessante quando você estiver criando a sua história é você se ater bem para a chamada concepção do personagem. Não basta criar o personagem, basta você tem que criar o personagem e dar uma concepção para este personagem. Mas Braulio, o que é uma concepção do personagem? É você conhecer o personagem que você está fazendo. Se você está criando o personagem Joaquim, você tem que saber quem é o personagem Joaquim, o que é que ele gosta de fazer, como é que ele se veste, qual a maneira dele pensar, de onde ele vem, onde ele quer chegar. Tudo isso você tem que saber, tintim por tintim, de cada personagem que você está escrevendo. Porque aí o que é que vai acontecer? Vai facilitar também para você dar esse personagem a um ator. O ator que mais vai se associar, digamos assim, a este personagem, através da concepção do personagem que você está criando. Outra coisa importante também e bastante interessante é que não interessa a quantidade de personagens que seu espetáculo tenha. Eu costumo dizer que para quem está iniciando no teatro, é bom trabalhar com 5 atores acima. Não muito, vamos dizer assim, de 5 atores acima e de 8 abaixo. Porque isso facilita você a fazer um trabalho. Mas cada personagem que você está criando, ele tem que ter sua importância dentro da história, dentro do roteiro que você está fazendo. Então assim, cada personagem ele tem que ter uma significância, ele tem que ter algum lugar a chegar, algum lugar a buscar. E como iniciar o seu texto, como iniciar a sua história? A parte técnica a gente já passou. Quando você for iniciar o seu roteiro, você deve observar 3 fatores importantes. Primeiro, esta história que você vai escrever é de fácil percepção. O público vai entender legal essa história que você está fazendo. Segundo, você optou para escrever uma comédia, um drama. Terceiro, o elenco que você tem, pelo menos você tem em mente, vai se adequar a esse trabalho que você está montando. Então são coisas interessantes a se pensar antes de começar a escrever. Então escolha assim uma história bem interessante, se você quer trabalhar com comédia ou não, mas que você escolha uma história interessante. E para iniciar, para você começar a escrever uma peça de teatro, é como se você estivesse contando uma história a alguém, respeitando a parte técnica que a gente acabou de falar, né? Entre atos, cenas, macro-rúbrica, rúbrica objetiva, rúbrica subjetiva. Você começa a fazer a sua história como se fosse contando uma história. Você cria os personagens, dá uma perspectiva a seus personagens, as falas, e criando sempre uma expectativa. A expectativa é que faz o público que está assistindo ali ficar preso à história. Não é interessante você montar uma situação, né, no capítulo 1, na cena 1, e na cena 2 você resolver essa situação. É interessante que você vá estendendo essa história nessa situação, envolvendo todo mundo, porque peça de teatro não é que nem novela que tem núcleos, né? Se você prestar atenção nas novelas, tem determinados personagens que nem conhecem o outro, porque são histórias distintas. A intenção da gente aqui é passar para vocês a melhor maneira de você montar um espetáculo. Então, o interessante é que todos tenham o mesmo objetivo, não que todos queiram resolver aquela coisa no consenso. Os personagens, independente da quantidade de personagem, eles estejam todos envolvidos com esta história, principalmente se for uma comédia. Outro fato interessante que você vai notar é que quando você está criando a sua história, a história vai passando em sua cabeça, você vai escrevendo. Quando você tiver dificuldades para prosseguir na história que você está criando, é melhor você dar uma pausa e pegar no dia seguinte ou com 2 dias depois. Às vezes a gente leva um tempo para escrever um espetáculo, às vezes você leva 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque a história tem que fluir.
E o mais interessante é que por mais que você se esforce para fazer uma história consistente, nos ensaios vai haver mudanças. Por exemplo, você coloca que o personagem ele vai sair da direita, vai falar com o personagem central e vai sair de cena pela esquerda. De repente, quando você for ensaiar, você vai achar mais interessante que ele não saia de cena, por exemplo, que ele continue em cena, porque na cena seguinte é interessante que ele fique para não sair tanto. Porque às vezes quando você está escrevendo uma peça, você não nota que o personagem está saindo demais de cena. E nos ensaios você nota, então às vezes tem essas mudanças. Então é por isso que você, é aí onde vem, é por isso que você tem que trabalhar com folha, não trabalhe com folha A4, não é interessante, trabalhe com folha ofício grande, porque e dê espaço de uma fala para outra, porque você vai precisar fazer rascunhos entre uma fala e outra. Às vezes, ou na maioria das vezes, é a ideia do próprio ator, né? É interessante também que quem vai dirigir o espetáculo, quem escreveu o espetáculo, escutar o elenco, porque por mais que você escreva o texto, por exemplo, tem uma fala que é imprescindível que tenha na cena. Essa fala ela vai ser dita em cena, mas vai ter falas que o ator pode usar o contexto em vez de usar o texto. Isso não quer dizer que está fugindo da história que você criou. Então, gente, é isso. Dicas simples de como você escrever uma peça de teatro, para evitar essa questão de você pegar um texto aí com direitos autorais, tá certo? Valeu e até a próxima.